Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e nós hoje estamos aqui para falar um pouco mais a respeito das antigas civilizações fluviais. Isso mesmo, na aula passada nós já falamos aí um pouco de como é que eles se organizam e como é esse espaço geográfico, e na aula de hoje nós vamos tratar um pouco mais de conhecer como surge o Estado e como é que surge também a escrita, as primeiras manifestações de escrita do mundo, gente. Isso mesmo. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva agora. Deixa aquele like no vídeo, tá? Para que você não possa perder mais nada do que a gente está fazendo aqui, tá certo? Então vamos pro vídeo. Bom, então, gente, na aula de hoje nós vamos compreender melhor sobre como nascem os estados e a escrita nas antigas civilizações fluviais, tá certo? Bem, o que nós temos a respeito disso aí? A gente já começa aí a nossa aula fazendo aí referência a que são essas civilizações fluviais. Então, nós falamos a respeito delas aí já anteriormente. Então, as civilizações do Egito, as regiões aí dos povos da Mesopotâmia e também as regiões aí da China antiga, tá? Que a gente vai estar estudando aí nessas próximas aulas, tá? Então, essas antigas civilizações, nós falamos aí que elas vão, né, se organizar, né, em torno de rios importantes para a sua sobrevivência, tá? Então, o que acontece a partir daí, né? Qual é essa importância que nós temos? Então, nós vamos observar que o nascimento do Estado, né, ele vai acontecer justamente por conta dessa organização dos povos nas cidades. Então, as cidades começavam a surgir, eram cidades ainda, né, pequenas em relação às cidades que nós temos hoje, mas que já ganhavam, né, importância. Então, os chefes ganharam mais prestígios, centralizaram as decisões políticas e administrativas, então ficava ali na cidade todas as decisões com relação ao que ia ser feito naquela região, né? Também havia ali, né, o governo dos palácios, aonde os reis passavam a governar. Então, a cidade passou, né, a ter uma maior importância para os povos naquela época. Lembrando a vocês que essas cidades surgiram aí principalmente nessa região aí das margens desses rios que eram importantes. Então, as principais cidades, elas vão surgir a partir daí. Outro fato aí importante, né, é o das autoridades dos reis, tá? Então, quais são essas autoridades? O que cabia um rei fazer naquele período, né, nas antigas civilizações que nós estamos falando? Então, era papel do rei garantir plenos poderes sobre a população. Então, ele tinha essa autoridade, né? Então ele passou a ser escolhido, primeiro era escolhido entre os guerreiros, entre, né, os trabalhadores, aqueles que se destacavam nas aldeias. Depois, então, passou a ser o representante, né, a figura de poder para a população. Originou a partir daí, né, o chamado Estado, tá? O Estado é a forma como ele, né, passou a chamar, então, né, essa administração política, administrativa, né, do território, da organização, né, de todo o espaço. Então, o rei, né, ele passa a ter também vários auxiliares que vão ajudá-lo a desempenhar as diversas funções administrativas, de fiscalização, né? E esses auxiliares, esses funcionários, digamos assim, né, eles iam, né, receber também para esses trabalhos, tá? Então, a partir da escolha do rei, o rei então fazia também a escolha desses funcionários que iriam atuar nessas funções, tá? Então, entre os vários auxiliares estavam lá os sacerdotes, os soldados e os cobradores de impostos, tá? Os cobradores de impostos faziam então, né, a arrecadação de tudo aquilo que era produzido pela população, né? Eles arrecadavam uma parte para o governo, para financiar as obras públicas, para, né, construções, né? Então tudo que fosse beneficiar ao coletivo.
O sacerdote cabia então, né, cuidar das questões religiosas, dos rituais, dos festejos, das cultuações, da promoção de festa, né, para os deuses em que eles acreditavam. E os soldados tinham a função, tinham o papel então, né, de resguardar o território, de proteger o território contra as invasões de outros povos, tá? Bom, a partir daí nós temos aí diferentes funções, né, para cada grupo na sociedade, que garantiu a alguns acumulassem aí riquezas e poder enquanto outros não, né? Então, a partir, né, da escolha de alguns desses funcionários, nós vamos ter, né, o surgimento da chamada hierarquia social. Então, nós vamos ter alguns cargos que vão receber mais, né, outros que vão receber menos. Então, dentro da sociedade, vai passar a haver aí essa distinção muito grande, muito nítida, né, a partir, então, dessa organização do Estado. Bom, nós temos ainda, né, um papel aí importante que passa a ter aí o rei, que é a da centralização política. Então, as decisões, elas passaram aí a deixar de ser tomadas pelo coletivo, pelo grupo, e passaram a ser tomadas pela figura central do rei. Então o rei, ele decidia agora o que seria melhor para a comunidade. Então, ao invés de fazer as reuniões e discutir tudo isso em grupo, né, era o rei quem decidia, junto com um grupo menor, claro, né, mas a palavra, a autoridade máxima sempre era a da figura do rei. O Estado passou então a governar as cidades, né, passando a estabelecer regras, leis, né, e a aplicação da justiça. Então, aqueles que não cumpriam as regras, que não cumpriam aquilo que foi determinado em leis pelo rei, poderia ser punido então por ele, tá? Então, essa forma de governo, né, passou a acontecer também em outras regiões. A gente falou aqui das civilizações fluviais, mas esse sistema, essa organização vai começar a surgir também em outros lugares, tá? Então, qual foi então esse papel, né, da cidade nesse período? Então, nós temos aí, ó, a cidade, ela passou a estabelecer as regras. Então, foi na cidade que surgiu, na organização da cidade, que surgiram as regras, que surgiram também as coordenação para os trabalhos. Então, as grandes obras de diques, obras de templos religiosos, né, dos palácios dos reis, então passaram a ser concentrados e organizados na cidade. A cidade também se tornou o centro do poder político, né? Então as decisões, as principais decisões eram tomadas e divulgadas imediatamente na cidade, né? E também, né, começa a se tornar na cidade um centro importante, né, de organização econômica, porque também a cidade vai estar sendo o local da troca, da venda, do comércio, né, e que vai fazendo, né, um fortalecimento crescente a partir desse período. Outra questão que nós temos é o do funcionamento de toda a comunidade. Então, na cidade nós temos aí uma organização, né, desse funcionamento, né, de uma comunidade, de como é que se quer essa comunidade, de o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado. Então, a cidade passou a ser extremamente importante a partir, né, dessa organização dos primeiros estados que se surgiram nas civilizações fluviais. Bem, e a escrita, né? Hoje a gente pega com uma facilidade uma caneta, um lápis e vai lá no papel, escreve. E essa escrita que nós temos hoje veio de onde? Quem foi o primeiro a inventar um sistema de escrita? Nós sabemos que na pré-história os homens já faziam, né, registros aí nas cavernas, né, utilizavam aí das pinturas rupestres para expressar os seus sentimentos, expressar as suas emoções, aquilo que eles queriam, né, eles já registravam. Mas a escrita, gente, um sistema de escrita mais elaborado, né, com símbolos, né, passou a existir justamente nas civilizações fluviais. Então, diferente das antigas aldeias,
as cidades elas já contavam naquela época com cerca de 35 mil habitantes em média, né? Então era uma população razoavelmente grande. Então como fazer para organizar tanta gente, né? Então eles precisavam organizar a produção, organizar aquilo que eles tinham colhido, os animais que eles tinham em mãos. Então eram muitas as formas aí, né, de necessidade que se tinha, né, de registrar as coisas, tá? Nem todos então se conheciam, né, ou praticavam as mesmas atividades. Então, enquanto um se dedicava mais à plantação, o outro se dedicava, né, ao trabalho com a mineração, o outro se dedicava ao trabalho com a metalurgia, o outro se dedicava ao trabalho com os tecidos, na confecção de tecidos. Então, eram vários os tipos de trabalho, vários os tipos de atividades desenvolvidas. E nas construções, então, de canais de irrigação, né, que servia para levar a água dos rios até as margens mais distantes daquela população, né, para ajudar, para auxiliar no processo de plantação e de criação dos próprios animais. Então eles foram, né, com o tempo obrigados aí a construir os canais de irrigação, a construir diques, as regiões, né, onde eles pudessem aí, né, guardar um pouco dessa água nos momentos de cheia, tá? Então, para realizar essas construções, eles precisavam de tempo para fazer, né, essa construção ser erguida. Então, algumas dessas construções levaram cerca de 25 anos para serem concluídas. Então, para isso, eles precisaram também, né, fazer aí uma nova organização. Então, essa nova organização, nós vamos ter não só, né, a nova organização, né, de trabalho de toda a população das cidades, mas também da organização da escrita, né? Então, a escrita, as tradições orais já não aguentavam mais, não supriam as necessidades dos habitantes das cidades. Então, era necessário agora, né, se registrar, se escrever, né, quais eram as regras, quais eram as leis, o que poderia ser feito, quem pagou o imposto, quem não pagou ainda. Pense em uma cidade com, né, 35 mil habitantes. Quem é que ia guardar na memória quem pagou ou quem não pagou o imposto esse mês, né? Quem é que ia guardar na memória, né, quantos sacos de trigo foram emprestados, né, para determinada plantação e você vai devolver quando passar, então, o período da colheita. Então, você vai aguardar meses para isso. Como é que você ia lembrar, né? Então, eram várias as necessidades. E era mais difícil reter e transmitir as informações e os acontecimentos necessários para manter a cidade funcionando. Por isso, então, né, foi necessário se criar um tipo de registro, né, dessa escrita, começou a ser muito necessária. Então, foi assim, gente, que surgiu a escrita. Então, a quantidade de pessoas favoreceu o surgimento da escrita, né? A necessidade deles se apoiarem em um sistema que fosse mais fácil de ser recordado, de ser lembrado, as leis, as regras, os impostos, né? O material, né, para a construção, por exemplo, de um dique. Então, isso tudo passou a ser primordial para aquela época, tá? Então, assim nascia o primeiro sistema de escrita por volta de 4000 a.C. na região da Mesopotâmia, tá? Então, essa região da Mesopotâmia que nós já falamos em aulas anteriores, né, que fica entre o continente africano e o continente asiático, no chamado Oriente Médio, tá? Então, essa necessidade surgiu a partir disso, né? Mas para que ia servir a escrita, né? A escrita servia para facilitar a contabilidade, para controlar a circulação de produtos, fiscalizar os pagamentos, tá? Então, observem aí quais eram as necessidades da escrita, principalmente para a contabilidade, para controlar a circulação dos produtos e fiscalização dos pagamentos, tá? Então, como eu vou saber quem me pagou, quem deixou de pagar, né? E aí, como é que eles se utilizavam desse sistema de escrita, né?
como é que foram as primeiras escritas? Então a gente tem aí, né, algumas imagens no cantinho aqui da tela, ó, em que a gente coloca para vocês. É um sistema ainda, né, misturando desenhos, símbolos, mas que já começavam a surgir, né? Esse sistema que eles utilizaram eram sinais utilizados na escrita, eram chamados de pictográficos, que lembrava a forma das coisas que representavam. Com o tempo, passou a ser mais simples e expressar as ideias. Então, no início foram, né, como se fossem desenhos, marcas assim, né, de figuras. Ao passar do tempo, eles passaram então a utilizar-se de, né, outros símbolos, né, mais simples, mais fáceis de serem registrados, tá? Então, observem aí, né, que essa escrita cuneiforme, gente, ela tem uma outra característica interessante, porque ela é utilizada principalmente no barro, né? Então, os povos daquela região, da região mesopotâmica, eles marcavam no barro com uma espécie de cunha, né? Então, ia lá e fazia uma marquinha no barro, né? Fazia o outro lado assim, fazia um formato diferente, já significava, né, uma outra coisa, né? Então, eram figuras com formas de cunha, né, como eram usados nos textos religiosos, contratos, declarações reais e poemas, tá? Quem fazia geralmente essa escrita? Todo mundo? Será que todo mundo sabe ler e escrever hoje, né? Então imagine aí, gente, há 4.000 anos, né, antes de Cristo. Então não tínhamos aí todo mundo que sabia ler e escrever, não, tá? Então nós tínhamos aí pouquíssimas pessoas e eram os chamados escribas, né? Os funcionários que tinham essa, digamos assim, essa instrução, essa formação para isso, tá? Então eram pessoas especializadas que aprendiam a escrever e a decodificar esses sinais e eles então, né, passavam aí, né, o tempo fazendo esses registros, né, no barro, e as plaquinhas de barro, então, depois de escritas, elas iam secar, né, ou no sol ou num forno especial para depois serem guardadas, tá? Então, no entanto, né, um escriba precisava estudar muitos anos para aprender a ler e escrever. Então, não era fácil naquela época e não é fácil hoje, né? Então, para a gente se manter estudando, para a gente se manter aprendendo, é algo que exige principalmente perseverança e é isso que nós precisamos buscar, não é isso? Então, nós precisamos a todo instante querer mais, querer aprender mais, assim como queriam lá os povos antigos. Imagina se eles não tivessem, né, se aperfeiçoado, não tivessem estudado, não tivessem querendo, né, tido vontade de aprender mais, nós não teríamos a chance de estar aqui hoje, não é isso? Bom, aí nós temos então a escrita cuneiforme. É uma das mais antigas do mundo, desenvolvidas pelos sumérios no 4º milênio antes de Cristo, e seu nome vem de cunha, que era o formato do instrumento de junco, utilizado para gravar os sinais em tabletes de barros úmidos. Após serem gravados, os tabletes eram expostos ao sol para secar. Os povos como os sumérios, os babilônios, os assírios, utilizaram a técnica cuneiforme para escrever. E aí nós temos então, né, essa figura aí, né, desse homem aí do lado, marcando o barro com a cunha, né, uma espécie de um palitinho, marcava, ia escrevendo como se fossem linhas ali, ó, e depois colocava aquela tabuinha ali no sol, né, para secar, perto de uma temperatura mais quentinha para poder secar, né, até que quando, né, já tinha feito as anotações ali, já não ia servir mais, eles quebravam aquele barro e ia, né, fazer um novo, tá? Bem, aí, gente, eu coloquei para vocês aí, destaquei aí essa imagem, né? Nessa imagem aí, observe que nós temos símbolos diferentes. Temos, né, um homem, né, que a gente percebe aí ser de um tempo mais antigo, aonde ele utiliza aí de símbolos mais simples na sua escrita. Depois nós temos um homem aí já com uma característica aí com um jeito de faraó, você vê que a escrita que ele utiliza é outra,
completamente diferente. E temos aí a imagem do lado direito, que é uma imagem onde ele só utiliza então aí de emojis, né? Então, observem bem essa cena e depois vocês vão responder, né, a atividade que nós temos aí no nosso livro, na página 75 aí do livro de vocês, ó. Então, nós vamos responder aí essa atividade fazendo essa comparação, observando os detalhes dessa imagem aí que nós temos aí na tela, tá certo? Bem, eu vou ficando por aqui, tá certo? E aí, pessoal, gostaram da aula? Pois é. Então, são muitas as histórias em retalhos que nós temos para trazer para vocês, tá? Essa é só uma pontinha da história antiga que nós começamos a desvendar agora. Mas eu quero contar com você para as próximas aulas aí, para aprender mais sobre os povos antigos e viver nessas aventuras que a gente curte por aqui, tá certo? Então, não perca. Na próxima aula a gente vai falar mais a respeito dos povos da Mesopotâmia. Isso mesmo, foram vários povos e eu vou trazer um convidado especial para as próximas aulas. Não deixe de assistir. Tchau!